E aí, sejam bem-vindos a todos. Eu sou o professor Jonas, que eu. Eu não estou no Japão, não. Parece que estou no Japão. Aí um monte de fuso lá atrás de mim aqui, tá, pessoal? Mas é uma fake, tá? Isso é uma foto, tá? Eu sou professor da UFAM e a gente vai estar aqui. Eu sou o diretor social da AME Japão e a gente está aqui junto com a nossa presidente, a Lisa. Lisa, te apresenta rapidinho aí, Lisa. Vai ter teu momento também. Tá ali ela mandou um oi. Vou Oi, mostrar aqui. pessoal, boa tarde. Oi, oi, boa tarde. Tá. Vou aqui mostrar, tá, gente, a nossa programação de hoje rapidinho e a gente já vai começar porque já são 5h10 em ponto. Então a gente tem que ser um pouquinho estilo japonês. Tá todo mundo aí compartilhando aqui, certo, pessoal? Sejam bem-vindos a nosso evento da AME Japão em parceria com o Consulado Geral do Japão. Programação da primeira palestra virtual Desbravando Fronteiras, Bolsas para Estudar Graduação e Pós-Graduação, certo? Ah, Das 17 às 17h10, a gente vai estar dando acesso. Então, até agora, a gente está dando acesso aqui. E agora, a gente vai, na nossa programação, convidar a senhora Takako Shima, que é assessora do Departamento de Divulgação e Cultura, para dar as boas-vindas para todos vocês. Takako-san, é com você. Boa tarde, sou Takako. Agradeço muito a participação de todos. O governo do Japão, através do MECST, Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia, oferece 6 tipos de bolsas de estudos. Todos os anos, o Consulado Geral do Japão em Manaus convida os candidatos para participarem do processo seletivo. Até agora, muitos estudantes da região amazônica ocidental receberam as bolsas e estão ativas em vários campos, fazendo uso de suas experiências. A bolsa de estudos também proporciona uma valiosa experiência no aprendizado da cultura japonesa. Hoje, teremos participação especial dos 3 bolsistas diretamente do Japão. Através desta palestra, espero que possam conhecer sobre as bolsas e que considerem estudar no Japão. Começaremos a inscrição em maio e as informações detalhadas sobre a bolsa de pós-graduação já estão disponíveis no site do consulado e sobre a graduação serão postados em breve. No final, gostaria de agradecer aos membros da AMEO Japão e muito obrigada. Muito obrigado, Takako-san, pela participação, certo? E aqui, acompanhando a nossa programação, tá, gente? A gente vai pedir para a nossa presidente da AME Japão para dar as boas-vindas e falar um pouquinho aí do site da AME Japão, doutora Lisa Ribeiro. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu estou compartilhando minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Conseguem ver? Sim. Legal. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lisa Ribeiro. Eu sou ex-bolsista do MEXT, né, do governo japonês. Eu fui há muitos anos atrás para o Japão. Fui em 2009. Fui selecionada em 2008. E eu morei na Ásia há 13 anos, eu dividi o meu tempo de Ásia entre Japão e Singapura, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz mestrado, doutorado, fiz tudo que deu, né? A Bolsa de Estudos foi uma oportunidade absolutamente maravilhosa, e aí eu voltei recentemente para o Brasil e estou aqui agora prestando
trabalhando nesse cargo, né, de presidenta, para a gente divulgar, porque a gente acredita que a Bolsa de Estudos seja uma oportunidade única e como a Takako-san falou, não só da gente aprender a parte técnica, mas também a gente expandir o nosso conhecimento da cultura japonesa, etc. Aí, deixa eu falar para vocês o seguinte: nós temos um site, né? Passar rapidamente aqui. Nós temos um site, eu vou até colocar aqui no nosso chat. A AMEO Japão, que é a associação que eu, o Jonas-san, representamos, ela tem um site, vou já colocar no nosso chat esse endereço. E esse site, ele tem várias informações, né? Vocês vão poder, por exemplo, verificar quem são os associados, como ser membro, etc. Tem essas informações e o que eu quero chamar a atenção de vocês para o ponto que eu quero é aqui, essa opção de bolsas e palestras, né? Essa aba de bolsas e palestras, essa URL aqui, ela tem as variadas bolsas que são oferecidas de oportunidade para estudar no Japão, né? São várias as maneiras que é possível você ir para o Japão, adquirir conhecimento técnico e também expandir o nosso conhecimento cultural do país, né? Japão. Daí, por exemplo, vocês vão ver aqui, isso tudo é link, né? Que a gente tem informação das bolsas de graduação, temos a informação de todas as modalidades, das bolsas de pós-graduação, inclusive aqui um pouco sobre as bolsas da JAICA. Então, vale a pena dar uma olhadinha no site. Vale dizer, né, aqui, um detalhe aqui, quando você clica, por exemplo, no link de pós-graduação, você vai ser levado a uma página que vai ter bastante detalhe sobre a bolsa em si, né? E é possível verificar todos esses detalhes, inclusive tem documentação, a gente vai passar por esses detalhes hoje na nossa apresentação, brevemente, mas eu recomendo, né, e sugiro que vocês deem uma olhadinha com mais calma em todos esses pontos aqui. Tem outras coisas também aqui no site, né, por exemplo, documentos, né, o estatuto, fundação, etc., tem a equipe, né, que é a gente, olha eu aqui, olha o Jonas-san aqui, Jonas Sensei, Danilo Sensei também, entre outras pessoas, para vocês saberem quem a gente tem questão de transparência, né, temos também notícias de eventos para vocês acompanharem, o que vem por aí, o que vai acontecer, publicações, né? E contato. A gente tem uma conta no Instagram para vocês seguirem, Facebook, LinkedIn. Uma coisa que vai acontecer também é que a gente vai montar uma página de perguntas e respostas, né? Vamos adicionar aqui perguntas e respostas sobre as bolsas, para facilitar, para a gente ter essas informações já registradas aqui, disponíveis para quem tem interesse. Acredito que seja isso que eu queria falar para vocês. No mais, eu acho que aproveitem. Se vocês tiverem, nós teremos um tempo hoje para perguntas e respostas. Se tiver dúvida, por favor, perguntem, tá? Não precisa ter vergonha, vamos perguntar, porque quanto mais claro ficar esse processo seletivo, as bolsas, eu acho que é melhor. Esse aqui é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos e espero que vocês gostem. Muito obrigada. Bacana. Eu coloquei aí no chat, tá, pessoal? O link da AMEO Japão, certo? Para vocês acessarem depois. E agora eu vou falar
a próxima etapa da nossa programação, que é falar sobre a bolsa para graduação. Pergunta é, tem alguém aqui que tem interesse de fazer para a graduação? Pode colocar no chat ou botar levantar a mãozinha aí. Opa, então se tem uma pessoa, duas pessoas, três, então é importante. Mesmo que se tivesse só uma, a gente ia falar. É porque se não tivesse ninguém, né? Aqui só tivesse pessoal mais universitário querendo fazer para pós, aí a gente focaria na pós. Mas quando tem a parte da graduação, então a gente vai falar. Então a nossa programação, resumindo, tá? Agora vai ser de 17h20 até 17h40, né? Vai ser eu, vou falar aqui sobre a bolsa de graduação, sou diretor social da AMI Japão. Nós convidamos também o nosso amigo professor Danilo Chui para participar, para falar sobre a bolsa da pós-graduação das 17h40 às 18h. Não sei se o Danilo está por aí. Está por aí, Danilo? Se por acaso ele não tiver, a Lisa pode falar, então eu posso falar, não tem problema, a gente dá continuidade. E aí depois, a gente, às 18h até às 18h30, nós temos convidados especiais que estão exatamente no Japão, assim como nós estivemos, certo? Que vão ter aí mais ou menos 10 minutos cada um para falar como é que está sendo essa experiência de estudar e morar no Japão. Nós temos a Bruna Azevedo, que ela é bolsista de pesquisa 2022. Mais adiante a gente vai apresentar ela com calma, ela já falou um pouquinho. A Lídia Correia, né, que foi ano passado, e agora o Paulo Gabão, que foi este ano, certo? E de 18h30 até 18h55 é a parte de perguntas. Mas se você já tiver pergunta, você pode ir jogando aí no chat as perguntinhas. E se a Lisa ou eu estiver vendo, né, a gente vai respondendo. E aquelas que a gente, porventura, não conseguir responder, o Fagner está de olho aí. E aí ele vai listar para a gente por ordem aí de perguntas, né? Para a gente responder nesse momento, de 18h30 até 18h55. Então, vocês podem lançar no chat a pergunta de vocês à vontade, mas eu acho importante prestar atenção aí na apresentação. Depois a gente faz o encerramento com a Lisa Sensei, e aí está embaixo toda a nossa apresentação, certo? Então, aqui vamos para a parte da apresentação sobre a bolsa de graduação, certo? Então, vou pegar aqui o site, vamos lá no site, como a Lisa San falou. O site é só digitar amiojapão.org.br, aí já você vai lá na parte de palestra. Tá todo mundo visualizando aí? Ok? Sim, Jonas, tá perfeito aqui. Obrigada. Tá, então, essa tecnologia ajuda bastante a gente. Aí você desce, como a Lisa San falou, então você clica aqui na parte de graduação, e aí você não se preocupa com essa parte da atualização, porque o consulado, quando atualiza, a gente também atualiza aqui online, então esse link aqui ele é atualizado em tempo real, certo? Então não precisa ficar pedindo PowerPoint, PDF, nem nada, certo? Então, vamos lá. Então, aqui na parte de graduação, vamos falar, eu vou correr, que é muita informação, certo? E aí, onde tiver esses sites que nós criamos aqui pela AMI Japão, ele é super interativo, tá? É computação em nuvem. Então, ele tem elementos que ficam em movimento, que significa que você clicando nele dá acesso ao site desses elementos ou a algum documento. Então, se você clicar aqui na AMI Japão, está piscando, vai dar acesso ao site da AMI Japão. Se clicar aqui à direita, vai dar acesso, né, ao site do consulado, certo? Se tiver dúvida, pode também mandar e-mail aqui para comunicacau@na.mofa.gov.jp, a parte da senhora Takara. Bem, pessoal, queria informar que essa apresentação que a gente está aqui, elas são informações básicas, né? Então, quem for passar pelo processo de seleção, na verdade, não tem só que ficar atento a essa apresentação. Então, você tem que acessar o site do Consulado Geral do Japão, que tem mais detalhes, e às vezes a gente não consegue expor na apresentação e nem aqui no slide. Então, vocês têm que fazer essa parte, inclusive em vermelhinho a gente coloca aqui. Então, a nossa apresentação aí que tem
basicamente 11 etapas, a gente vai aqui correndo um pouquinho. A primeira é sobre a jurisdição do Consulado Geral do Japão em Manaus. Primeiro, a embaixada, né? A embaixada fica em Brasília. Se você clicar nesse botãozinho, vai dar acesso ao site da embaixada. E se clicar nesse botãozinho aqui, que é onde fica o Consulado Geral do Japão, ali do lado do Ângelo Ramazotti, da Escola Ângelo Ramazotti, esse botãozinho aqui vai dar acesso justamente ao site do consulado que está dedicado para a parte de bolsa, certo? Então, essas são as modalidades que nós temos de bolsa do MEST, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo do Japão, Educação, Ciência e Tecnologia, então tem tudo isso de bolsa. E mais aqui embaixo também há o da JAICA. Também ainda tem da Fundação Japão, né? A gente não colocou tudo aqui, mas vocês podem explorar tudo isso de oportunidade. Só que a gente aqui vai falar sobre graduação, certo? Só por caso de graduação. Então, a bolsa de graduação, em grande síntese, é para ajudar você a fazer um nível superior, né, no Japão. Tem uma duração de 5 anos. Quem fizer, por exemplo, esse ano e for aprovado, em tese, vai em abril do ano que vem e volta em março de 2030. Se você escolher alguns cursos que demandam mais tempo, como medicina, odontologia, veterinária e farmácia, demora mais tempo. Vai em abril do ano que vem e volta em março de 2032. Sendo que no primeiro ano, como a maioria das pessoas que vão não domina bem ainda o idioma, certo? No primeiro ano há um preparatório para você primeiro aprender o idioma e a cultura japonesa e também poder se preparar para fazer tipo o vestibular que tem lá. Você ganhou a bolsa, mas não quer dizer que você já está dentro, não. Você vai ter que fazer a prova como todo mundo faz lá, né? Então você tem que, né? O ano fiscal no Japão começa no mês de abril, então se você é em abril de 2025, aí você tem 2025 todo para se preparar para o outro ano entrar na universidade. E se você escolher um curso que seja de Ciências Sociais Humanas, você vai ficar nessa universidade aqui que está à esquerda. Se você clicar nesse link, vai dar acesso à universidade, que é a Tokyo University of Foreign Studies, né? Então, que fica em Tóquio, inclusive é uma universidade bem interessante, que tem gente que está na diplomacia do Ministério de Relações Exteriores e passa por essa universidade. E quem escolher, por exemplo, Ciências Naturais, né? Curso da área de Ciências Naturais, vai ter esse preparatório na Universidade de Osaka, que também é uma universidade muito boa. Então, primeiro ano, vai ter que participar, né, depois dessa preparação no processo seletivo, tá, gente? E o que é esse lance aí de Ciências Sociais Humanas? São os cursos, né? Então, aqui nós temos exemplos de alguns cursos que você pode fazer lá, né? Então, Ciências Humanas A e B, que eles classificam lá. Então, Direito, Ciências Políticas, Pedagogia, Letras, outros, tem que prestar atenção nesses outros, porque às vezes a gente coloca outros achando uma coisa e pode ser que lá seja outro curso, então tem que ler bastante. Ciências Sociais Humanas, o B, Economia, Administração de Empresas, outros que entra Contabilidade, Economia Financeira. Para esses tipos de curso, para você conseguir entrar lá, você tem que ter um japonês nível A, inglês nível A, matemática nível A, exigência maior, certo? Que você tem que caprichar nessas áreas para poder passar a estudar esses cursos, tá? Então, precisa ter um bom desempenho na língua japonesa, tanto prova obrigatória em matemática. Está balançando aqui, significa que você clicando aqui vai dar acesso, né, a mais informações. Aí nós temos bolsa de graduação para quem quer fazer Ciências Naturais A, né? Então, nós temos aqui a lista de Ciências Naturais A, Matemática, Física, Química, Eletrônica, até a parte de Engenharia, né? Tem um monte de engenharia, e aqui embaixo vai dizendo mais ou menos o que pesa mais em termos de desempenho que você precisa ter para poder entrar nesses cursos. Os outros cursos que também tem disponíveis, que tem Ciências Naturais B, a gente acaba não entrando em detalhe, porque ia ter que falar muito aqui. Então, vocês acessam o site lá do Consulado Geral do Japão, que tem toda essa tabelinha bonitinha, tá? Com todos os cursos. Se você não viu o seu curso aqui, não se preocupe, acesse o site lá do Consulado do Japão, que tem mais tabela, tá bom? Essa aqui só é para dar exemplo. Quais são os requisitos gerais para você ter chance de poder fazer a graduação lá? Então, primeiro, residir na área de jurisdição do nosso consulado aqui, né? Que envolve Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Se você não mora em um desses estados, procura
outro consulado que está embarcando aí a sua área. Você precisa ser brasileiro, mas você não pode ter dupla nacionalidade, ou seja, ser brasileiro e também ser japonês, por exemplo, né? Ser japonês no sentido formal de nacionalidade, né? Certidão e tudinho, né? Então, não pode. Isso é a regra. Ensino médio completo, apto a formar até março de 2025, pessoas que nasceram a partir de 2 de abril de 2000, certo? Conhecimento avançado da língua inglesa ou japonesa, né? E uma observação que se você fizer a prova, que depois a gente vai falar sobre essa prova, tirar zero na prova de japonês, você é eliminado. Pode, tem que ter pelo menos um conhecimento básico, porque quando você for para lá, você vai se aperfeiçoar mais, tá? Importante você gostar da cultura e estar disposto a aprender a língua. Então, se a pessoa não gosta da cultura japonesa e não gosta da língua, é meio difícil de conseguir avançar lá os estudos, né? Histórico boletim, né, no ensino médio, com alto rendimento escolar. Eles pedem esse alto rendimento escolar porque pode ser que tenha muita gente que tenha se inscrito no processo, aí eles precisam de alguns critérios de avaliação, e o rendimento escolar é um deles, né? Disponível para ir lá para o Japão, né, na primeira semana de abril de 2025. E, é claro, não ser muito birutinha, né? Então tem que estar física e mentalmente apto. Também tem os casos que não pode, né? Esses casos aqui, ser militar ativo, estudantes que acumulam bolsa, né? A pessoa, por exemplo, já tem uma bolsa da FAPEAM, aí quer ir para lá, quer pegar a bolsa do México, quer ficar com as duas bolsas. Não pode. Você vai ter que decidir o que você quer, qual bolsa. E também brasileiros que já estão lá e estão com uma determinada modalidade de visto. E do lado esquerdo aqui nós temos um exemplo de foto, né, de estudante estrangeiro na Universidade de Osaka, estudando aqui o japonês. Qual é o benefício, né? O que você ganha indo para lá? Primeiro, no Japão, as escolas e universidades são públicas, mas você precisa pagar, né? Então, essa taxa não vai ser paga, certo? Você não vai precisar pagar, já vai estar tudo pago pelo Ministério. Passagem de volta, né? Excluída aí taxa de aeroportuária, de embarque e tudo mais, mas a passagem para você voltar é garantida. O valor da bolsa é em torno de 117 mil ienes, que dá quase 4 mil reais por mês, vai dependendo da cotação e tal, então 3.900 e pouco. 4 mil reais, uma pessoa que está solteira, por exemplo, né, sabe usar bem o dinheiro, dá para viver bem, guardar dinheiro e economizar, né? Então, é importante que para você manter essa bolsa ao longo do curso, você seja um bom estudante, né? Continue fazendo bonito lá, tirando boas notas e passando, né, na disciplina, né? Então, depende da região, esse valor também pode ser alterado para receber mais 2.000 ou 3.000 ienes, porque às vezes você vai morar numa região muito cara, como Tóquio, aí possivelmente vai ter um benefício um pouquinho maior. Bem, aí o processo geral são 2 fases, certo? E onde está aqui mais informação, se você clicar, vai dar acesso a justamente o site do Consulado Geral do Japão, só dedicado à parte da graduação. Então, você tem que aqui entrar nesse site e ler mais informação com detalhe. Então, são 2 fases. A primeira fase, a inscrição começa em junho, eles vão colocar lá o edital desse ano para atualizar, mas você já fica esperando que em junho, né, meados de junho, vai ter início a inscrição. Análise de documento também, possivelmente até o final de junho. Prova escrita também, prova em junho. Entrevista ainda vai ter uma data a ser definida. E na fase 2, para quem passar todo esse processo, né, vão solicitar mais algumas informações de vocês, pedir para fazer exame de saúde, pegar mais documentos, aí eles vão mandar tudo lá para o Japão, certo? Ainda esse ano, certo? E se o Ministério, lá, o MESH, né, aprovar você, aí o que acontece? Entre janeiro e fevereiro do ano que vem, você é notificado pelo consulado, e aí você tem uns trâmites burocráticos para tirar o visto e tudo mais, para partir em abril de 2025, certo? E aí você volta de lá, mais ou menos já graduado. Mais detalhadamente, na fase 1 de inscrição, nós temos aí o formulário de inscrição, certo? Está balançando aqui, acessar o modelo que existe. Por enquanto, como o consulado está atualizando o edital, quando assim que atualizar lá, eu vou atualizar aqui também, para você por aqui já entrar, mas você pode ficar esperando. É preciso fazer uma redação, né? Você mesmo fazer a sua redação, né? Digital bonitinha, né? Em português, né? Feita pelo candidato, nome, título,
de você, né? E nessa redação tem que escrever o porquê que você gostaria de estudar no Japão, o curso pretendido e a atividade profissional, certo? Aqui tem a fonte Arial 12, entre 13 e 40 linhas. Por favor, tente ser o mais original possível. Não use muito o chat GPT, nem outra ferramenta de inteligência artificial. Tem que ser uma coisa mesmo vindo do seu coração. Carta de recomendação, que é a carta dada pela escola, né? Onde você estudou, no caso, se você está fazendo ensino médio, ou se você ainda estiver na universidade, recomendando você. Então, ela tem que ser original, emitida pela última escola frequentada, né? Inglês ou japonês, e seguir o modelo proposto pelo Consulado Geral do Japão, que vai estar disponível no site. E aqui tem os documentos específicos, que não vale a pena eu dizer cada documento, porque cada caso é um caso. Tem aluno que está no último ano do ensino médio, aí tem uma lista de documentos. Não, tem aluno que já está na universidade, mas mesmo assim ele quer ir lá para o Japão fazer a graduação lá. Então, já é um outro documento, certo? Então, vocês têm que acessar o site do consulado para saber quais são esses documentos específicos que está de acordo com o seu caso, certo? O resultado no Enem, certo? Uma cópia simples do último resultado ou outro método de avaliação para ingresso, nível superior, como, por exemplo, PSC, certo? E não precisa ser traduzido. E o certificado de proficiência, tá, gente? O que é esse certificado? É o certificado que atesta o seu nível, né, de domínio do idioma. Então, uma cópia simples, tá, da língua inglesa, isso é obrigatório, e o mesmo para o japonês, se possuir. Se você possuir, você apresenta, né? Se você não possuir, não tem problema. Ah, professor, eu não tenho, eu nunca fiz esse teste de inglês e tudo mais. Então, o legal de tudo é que hoje existe um teste totalmente gratuito que você pode fazer a qualquer momento, que é chamado F7. Nesse link aqui, se você clicar, eu vou clicar só para mostrar para vocês, certo? Vocês podem explorar esse link e depois vocês podem fazer a prova, o teste. E aí eles emitem um certificado. E esse certificado, se você tiver uma boa nota, né? Quando você tem uma boa nota, você apresenta esse certificado. Poxa, no meu tempo não tinha isso. Eu nem tenho, acho que nem tempo da Lisa, dos nossos colegas que já foram para o Japão. Hoje está mais legal, né? Fazer esse tipo de teste. Bacana, certo? Na prova escrita, certo? Vai ser presencial aqui no consulado. Vai ter a prova de inglês, japonês e as matérias específicas de acordo com a área que você escolheu, né? Ciências naturais ou não, certo? É obrigatório fazer essas provas de inglês ou japonês, mesmo que você não domine o japonês, mas você tem que fazer, certo? E aqui embaixo, ó, onde está balançando mais informações, se você clicar, vai dar acesso ao site desse site Estudar no Japão, que tem uma lista, uma pancada, né, de provas, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que você pode baixar na área específica que você vai escolher. E aí você só pode estudar e se preparar para fazer essa prova, certo? Aí depois você tem quem passa nessa prova, certo? Aí é chamado para entrevista. É uma entrevista que é feita lá no consulado, vai ter o cônsul geral, um cônsul responsável, possivelmente algum ex-bolsista é convidado, e aí o consulado vai estar pedindo aí para você apresentar a carta de recomendação, ou pedir, se você ainda não tem, né, dar uma data para você entregar essa carta de recomendação. Bem, aí nós temos a fase de depoimentos, né, que a gente vai falar depois, mas aqui no nessa apresentação a gente depois vai fazer essa apresentação de hoje, a gente vai ter alguns documentos e depois eu vou editar o vídeo e colocar aqui. Mas eu coloquei alguns exemplos para você. Desse lado direito tem as dúvidas frequentes, aqui do lado esquerdo tem o Seja Bem-vindo ao Japão, e aqui tem um depoimento que eu coloquei de alguns que eu já tinha visto, né, lá de São Paulo, que tinha estudado no Japão, desse Fernando Oiguchi, que você pode acessar. E na nossa programação de hoje, a gente vai abrir um espaço para também as pessoas fazerem o seu depoimento, certo? Com isso, a gente basicamente tem a fase de perguntas que a gente vai deixar para depois, no final, tá? E aqui, se você tiver dúvidas a mais que não conseguir solucionar aqui, você pode mandar para a senhora Takakoshima, para esse e-mail que está aqui, e aí você tira basicamente todas as dúvidas com
com, com ela, tá bom? Então, nesse primeiro momento, tá, gente, que é de 17h20 até às 17h40, a gente está programado para fazer essa apresentação sobre a Bolsa da Graduação. Sei que tem um monte de perguntas, vocês podem ir jogando aí no chat, né? E agora, dando continuidade, a gente tem a palestra sobre a Bolsa de Pós-Graduação. Eu não sei se o Danilo chegou, se ele entrou por aí. Se não tiver, eu posso continuar. Então, a Lisa Sam pode continuar. Lisa Sam, Isso, Jonas, vamos. Isso, eu posso falar. Tem tá. muita coisa similar, né? É, Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, por favor. perfeito. Só um Então, manda minutinho. bala aí, Lisa Sam. Vamos lá, que a gente está no prazo, está no tempo. Com você agora. Beleza. Então, vamos lá. Bom, pessoal, alguns detalhes, né, adicionais aqui, na verdade, detalhes específicos da bolsa de pós-graduação, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, estudar graduação. Bota, Ah, tá aqui. Estudar bota bem, pós-graduação. Pronto. Oi? bota bem lá do site para o pessoal ver de novo. Como é que faz para Ah, chegar tá. aí? Vamos lá, então. E- Bom, aqui, né, nós temos o nosso site de novo, né, que o Jonas Sensei já colocou o endereço. Quando a gente clica em bolsas e palestras, mais uma vez, né, a gente é direcionado aqui a nossa URL de bolsas e palestras, e aí temos as opções, né, e aqui na pós-graduação, ao clicar, ele vai abrir uma outra página, e aí a gente vai ter o mesmo esquema de graduação. A gente vai ter os detalhes, uma espécie de PowerPoint, né? Que tem todos os detalhes. Quando a gente inicia aqui, ele mostra a jurisdição do Consulado Geral do Japão em Manaus, ali na Rua Fortaleza, que cobre, né, os 4 estados da Amazônia Ocidental. As modalidades, e aí a gente vai aqui para nossa modalidade de pós-graduação, né? Quando a gente vem aqui para nossa modalidade de pós-graduação, o que muda um pouquinho da de graduação? Bom, a primeira coisa é que permite realizar pesquisas em universidades japonesas, né, oferecendo a oportunidade de cursar o mestrado e o doutorado, caso você seja aprovado no exame de admissão da universidade. E como é que funciona? Você vai primeiro como pesquisador, né? Você chega lá como pesquisador. Esse período como pesquisador, ele vai te dar, vai ser ali entre 6 meses a 1 ano e 6 meses, né? Como pesquisador. E ali você vai participar das atividades do seu laboratório, você vai se dedicar a aprender o idioma japonês, né? Aperfeiçoar para quem ainda está aí precisando aperfeiçoar. E vai também fazer algum tipo de pesquisa, vai participar dos seminários, do laboratório, etc. E você vai começar a se preparar para fazer o exame de admissão no mestrado ou no doutorado, né? Que isso vai acontecer dali a ou 6 meses da sua chegada ou 1 ano da sua chegada. Isso varia muito de departamento para departamento na escola onde você vai estar estudando. A duração máxima, né, dessa estada são 6 anos, e a partida ela pode ser ou em abril ou em outubro. Algumas pessoas vão em abril, né? Uma informação interessante é que o ano fiscal no Japão ele sempre começa no dia 1º de abril, e a segunda metade é sempre no dia 1º ali de outubro, mais ou menos, né? Então, são literalmente 6 meses. Algumas pessoas acabam indo em outubro, decidem ir por outubro, então entram no semestre de outono e inverno. A área de estudo geralmente a área de formação do candidato, né? No meu caso, eu sou formada em engenharia de computação, eu acabei indo para uma universidade de tecnologia, né? Eu estudei no
no Instituto de Tecnologia de Tóquio, um instituto bastante conhecido no Japão. E eu fui para a área de... Eu já tinha feito mestrado aqui no Brasil, eu fui fazer um segundo mestrado no Japão e acabei fazendo um segundo mestrado em engenharia industrial. Meu mestrado aqui no Brasil foi em engenharia de produção, apesar da minha graduação ser em engenharia de computação. Mas foi tudo ali meio que na minha área, eu sempre atuei em fábrica, com sistema de informação, etc., ou então em empresa para fábricas, né? Mas sempre ali na área de produção, com TI, etc. E a minha pesquisa também foi, então, nessa área, né? A maioria das aulas, muita gente pergunta assim, mas eu preciso saber japonês para aplicar, para submeter minha documentação, tentar concorrer à bolsa? Não, você tem que saber ou japonês, né, ou inglês, tem que ser uma das duas. Se você souber as duas, tudo bem, mas ou é uma ou é outra, né? A maioria das aulas, como está dito aqui, é realidade. O catálogo de aulas oferecidas nas universidades a maioria em japonês. Claro, o Japão é um país que fala japonês, é muito parecido com a nossa realidade, né? Aqui a gente é um país que fala português, então a maioria das nossas aulas elas são ministradas em português, né? Mas você tem, hoje em dia, tem aumentado bastante o número de aulas que são ministradas em inglês. A minha universidade, por exemplo, eu fiz aulas em inglês, eu estudei bastante japonês, né? Mas tive bastante aula em inglês, consegui estudar normalmente, não tive problema. Essa bolsa, ela não proporciona realizar estágios em empresas, né? Então, ela é puramente, você vai para o Japão, você vai receber um salário, né? Você vai estar isento de pagar, como o Jonas falou, você vai estar isento de pagar a taxa anual das universidades públicas e você vai receber um salário e você tem que se dedicar. O seu trabalho é estudar e fazer a contribuição científica e garantir a contribuição científica para a comunidade onde você está inserido. Esse é o requisito da bolsa de estudos, né? Então, uma vez que você recebe. E aí, os requisitos também, né? A mesma coisa. Eu acho que uma coisa interessante aqui no caso é que você tem que ter o nível, a diferença é que no caso da pós-graduação você já tem que estar formado ou tá para formar, né? Até junho, para poder ir em outubro. E existe um limite de idade de até 34 anos em 1º de abril de 2025. A questão da dupla nacionalidade permanece. Você tem que estar disposto, né? Isso é importante, a aprender a cultura japonesa, que é muito bonita, vale muito a pena. Conhecimento avançado da língua, como eu falei anteriormente, conhecimento avançado da língua inglesa ou japonesa. Como o Jonas Cc falou, né? Você tem que estar apto física e mentalmente, e disponível para embarcar entre 1º de abril, 1º e 7 de abril, e um em até 2 semanas ali do ano letivo, né? Setembro e outubro. No caso aqui, exceções são militares da ativa, estudantes com acúmulo de bolsa, como o Jonas Sensei falou, não vou me alongar aqui, mas para explicar um pouco da questão dos benefícios, como é que funciona, como foi falado, né? Haverá a isenção das taxas acadêmicas, a anuidade. Você, uma vez recebendo a Bolsa do Japão, você vai estar isento disso. As passagens de ida e volta e os valores da Bolsa, né? O estudante de pesquisa, quando você chega lá, você vai estar recebendo ali aproximadamente 143 mil ienes. O mestrando vai estar recebendo 144 mil ienes e o doutorando 145 mil ienes. Dependendo da região, às vezes pode mudar, como o Jonas Sensei falou, Tóquio é uma cidade um pouco mais cara, então pode ser que seja um valor um pouco mais alto, né? E aí, o processo de inscrição vai ter agora, né?
como a Takako-san falou, nós temos a inscrição iniciando agora, no dia 6 e 24 de maio. Esperamos que vocês tenham interesse para submeter a documentação de vocês. Haverá a análise dos documentos, né, agora no mês de junho. Teremos a prova escrita, no dia 6 de junho, já está confirmada a data, e a entrevista vai ser definida depois, né? E tem também a segunda fase, que é a solicitação de carta de aceite, entrega da carta de aceite, aviso de aprovação e a partida, que a partida é daqui mais ou menos um ano, digamos assim. A partir do momento que você é a pessoa selecionada, tem bastante coisa para fazer, né? Para cuidar, para fechar. Então, esse tempo aqui parece que demora, mas na verdade é super rápido. A partir do momento que você recebe, se você recebe a aprovação de que você vai, tem várias coisas que você tem que fazer. Então, é um tempo muito bem-vindo entre o aviso de aprovação e a partida. Que aí você consegue arrumar tudinho que precisa arrumar. Deixa eu clicar aqui. Aí, no site, né, vai ter esse botãozinho aqui de mais info, que você vai ser direcionado ao site do Consulado Geral do Japão, com maiores detalhes sobre esse processo. E aí, deixa eu passar aqui, vamos lá. Aí, na primeira fase, a gente tem o formulário de inscrição. Como o Jonas Sensei falou, toda vez que você passar o mouse por cima e ele der uma tremidinha, você já sabe que pode clicar, que tem coisa ali para você. Já está atualizado, né? O Jonas Sensei já colocou aqui o formulário já atualizado, que vocês vão ter que preencher, né, com todas as informações. E aí você preenche em inglês o modelo acima. É interessante você falar com o professor, né? Tentar conseguir uma carta de recomendação do professor. Só mostrar aqui rapidinho para vocês. Ups. Tá aqui. Agora, ups. Eu acho que eu posso... Deixa eu ver aqui no nosso botãozinho de mais info. Ah, tá aqui. Legal. Tá aqui a recomendação, né? Aqui, what is the nature of your relationship, etc. Essa daqui é a carta que tem que seguir o modelo do MEXT, né? A carta pode ser entregue na inscrição ou na data do consulado, a recomendação do professor. Daí você tem o diploma universitário que você tem que apresentar, ou então você tem que, no caso, por exemplo, né? Se você ainda não tiver o diploma, como a gente mostrou anteriormente, você tem que apresentar uma espécie de uma declaração comprovando que você vai se formar até, por exemplo, junho de 2025, para você partir em outubro de 2025, né? E o histórico escolar. Essa documentação aqui ainda tem mais. Aí você tem o currículo, né, que você tem que colocar, mostrar um pouco ali da sua experiência, não só de pesquisa, mas também se você tiver já alguma experiência de trabalho, etc. Faz um currículo legal para mostrar, para dar uma ideia do que você já fez, né? E a proposta de pesquisa, aqui, olha, a gente já tem, né, algumas informações, né? Tem sobre são dicas, né, para o projeto de pesquisa. Tem tudo direitinho aqui. E deixa eu abrir aqui. E aqui tem o que você vai ter que preencher, o formulário que você tem aqui. O seu tema de pesquisa, o plano de pesquisa, o passado e o presente, né, ali, o que você já fez, mais ou menos, nessa área de estudo que você vai querer continuar e se aprofundar, né? Então, você vai ter que preencher isso aqui. O site da Meu Japão já coloca aqui legal, dá umas dicas, né? Sobre o que
sobre o que colocar no projeto de pesquisa, e o certificado de proficiência, né, de ou língua inglesa ou língua japonesa. Isso daqui você tem que apresentar, né, para mostrar o, o nível de proficiência. Essa documentação aqui vai ser analisada e haverá também a prova ou de inglês ou de japonês, né? Que vai ser presencial e é lá no consulado. Eu lembro quando eu fiz a minha. E aí, legal. Fez isso daí, vai ter a entrevista presencial. Quem vai estar na entrevista é o cônsul, ex-bolsistas, vai ter que apresentar o projeto de pesquisa e levar a carta de recomendação do professor. Aqui a gente colocou também alguns depoimentos dos ex-bolsistas. Eu acredito que seja basicamente isso do processo seletivo. É importante, eu quero só puxar aqui um comentário. É importante, né, entregar toda a documentação certinha. Aqui no site da Meu Japão, a gente já coloca, né, o modelo de carta, a gente coloca toda a documentação. Quando você for fazer, eu sugiro que faça uma espécie de lista, garanta que está tudo certinho, né? Que está tudo traduzido legal, que está autenticada, se for uma cópia, ou seja, garantir que está preenchendo todos os requisitos. É importante que a documentação ela atenda aos requisitos, né? Para você poder, quando o consulado for analisar, eles consigam ter uma boa ideia, e aí para você conseguir avançar para a próxima fase, né? Para seguir em frente. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. E acredito que seja só isso. Aqui a gente colocou também os depoimentos e informação sobre o consulado. Qualquer dúvida, que está aqui na nossa live, a Takako-san, ela vai poder, ela tem acesso, ela que gerencia, né, essa comunicação. Então, tá aqui as informações. Acho que é só para apresentar muitos pontos em comum. O Jonas Sensei já tinha falado bastante coisa. Acho que só mesmo apresentar as particularidades da bolsa de pós-graduação. Acho que é isso. Agradecer a todos, agradecer o tempo e poder me seguir em frente. Jonas Sensei, obrigada. Obrigado, Isa-san. E só queria como a gente ainda tem um tempo para falar sobre a questão da bolsa, ainda tem 2 minutos, só queria só dar mais uma palhinha em relação à bolsa, essa bolsa da pós-graduação, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui para vocês na pós-graduação, que é nessa parte da carta, né? Vocês, poxa, mas eu não conheço ninguém, como é que a gente faz essa questão da entrar em contato com o professor de lá, né? Então, deixa eu ver aqui nessa parte. Acabei pulando aqui a parte, somente. E tinha um documento lá, vamos lá rapidinho, mostrar para vocês que é importante, vai ter um momento que você precisa buscar essa carta de aceite com o professor, né? Daqui que a Lisa falou, né? O consulado dá esse modelo de carta, que na verdade é o modelo que o professor, ela não está disponível aqui, mas a gente vai atualizar, tá? A partir do site lá do consulado do Japão. Tem um modelozinho que é disponibilizado, que é o professor que vai te aceitar lá da Universidade do Japão, escrever essa carta, dizendo que te aceita. Mas aqui embaixo, né? Tem um documentozinho chamado Mais Informação, que a gente preparou um modelo de carta para você entrar em contato com o professor, tá? Esse aqui é o documento, tá?
mas a gente tinha que, a gente vai estar só dando uma atualizadinha, porque aqui a gente vai botar o modelo de carta aqui em cima, tá? E aqui embaixo está um modelo de carta que é para entrar em contato com o professor. A gente só vai, tá só que, como posso dizer, está invertido, mas eu vou atualizar nesse botãozinho aqui azul, que vocês estão vendo que está se mexendo, vai estar um modelo de como é que você pode abordar um professor japonês pedindo para ele ser seu orientador. Tá? Aqui eu vou atualizar essa informação, mas você clica nesse botãozinho azul. Então, acho que é só essa informação que eu queria só complementar o que a Lisa San falou, certo? Agora, voltando aqui para nossa apresentação, então a gente está às 18 horas na nossa programação, vamos abrir espaço agora para o depoimentos, né? Então, nós temos 3 convidados aí que nós consultamos e eles se disponibilizaram a dar o depoimento, certo? A primeira é a Bruna Azevedo, tá? Bolsista de pesquisa 2022, de outubro de 2022 a outubro de 2025, curso de Língua e Cultura Japonesa da Universidade de Kanazawa. Então, Bruna-san, com você agora, Bruna-san, 10 minutinhos aí para você falar a sua experiência. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação em PowerPoint. Eu posso compartilhar uma apresentação em PowerPoint? Eu não Aí tô... no share screen, tem um botãozinho share screen. Deixa eu só um Acho que momentinho. tem que... Tá, deixa eu só autorizar aqui. Só um Acho momentinho. que, acho que tem que dar o direito para ela. Já dei já, vai lá. Pronto, tenta agora. Já autorizei. Não, Conseguiu, Bruna? não estou conseguindo. Continua aparecendo aqui que precisa aprovar, não sei por quê. Agora apareceu. Ah, legal. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Bruna Aguiar. Eu sou atualmente eu sou estudante do curso de mestrado na Universidade de Kanazawa, no Japão. E eu sou formada em Letras, Língua e Literatura Japonesa na Universidade Federal do Amazonas e especificamente... Oi? E especificamente, a minha pesquisa é sobre ensino de língua japonesa. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência de como foi chegar aqui no Japão, como foi iniciar os estudos aqui no Japão. Eu fui aprovada na Bolsa Next em 2022 pelo Consulado de Manaus e eu vim para o Japão em outubro de 2022, inicialmente como pesquisadora. Como todo mundo vem primeiro como pesquisador, e como eu já tinha conhecimento da língua, eu não precisei ir para outra universidade. Geralmente, quando as pessoas vêm sem o conhecimento da língua japonesa, eles vão fazer um curso preparatório. Como o Jonas Sensei falou mais cedo, vão para Osaka ou para Tóquio. Mas como eu não precisei fazer esse curso, eu vim direto para a Universidade de Kanazawa. E nesse período, que foi mais ou menos uns 8, 9 meses como pesquisadora, eu desenvolvi um pouco a minha pesquisa e me preparei para a prova de admissão da Universidade de Kanazawa.
Essa prova de admissão vai variar de acordo com a sua área, de acordo com as regras de cada universidade. Eu acho que para cada pessoa vai ser uma experiência um pouco diferente. Mas no meu caso, na Universidade de Kanazawa, nesse período eu desenvolvi um pouco a pesquisa porque eu precisava escrever um artigo que era um documento essencial para tentar a admissão na universidade. Além da prova escrita, da entrevista e de outros documentos, eu precisava desse artigo. Então, eu iniciei a pesquisa, eu fiz algumas aulas de japonês aqui na universidade, também de outras matérias que me interessavam. Aí, durante esses 8, 9 meses, como pesquisadora, eu fiz essa preparação para entrar. Eu tenho umas fotos aqui, recordações, quando eu cheguei pelo aeroporto de Kansai, no Japão, que tem essa foto aqui do bilhetinho, peguei o trem da Hello Kitty para vir para Kanazawa. Essa foto aqui é um lugar bem turístico, a estação de Kanazawa, e é bem característico daqui essa entrada. Um pouco sobre a universidade, essa foto aqui é do Nyugakushiki, que é a cerimônia de entrada na universidade. Essa foto aqui foi tirada em outubro de 2023. Inicialmente, como pesquisadora, eu comecei o processo de admissão em maio de 2023, e aí eu passei por prova, por entrevista, análise de documentos, e aí depois de aprovada eu entrei no curso de mestrado. Atualmente eu estou estudando no campus de Ciências Humanas e Sociais, e o curso que eu estou participando é de Língua e Cultura Japonesa. Eu tenho uma foto aqui da universidade. A universidade fica em cima de uma montanha, então é uma coisa assim bem diferente. E outra coisa que eu ia falar sobre a admissão antes de vir para cá, como foi dito, precisa de uma carta de recomendação do professor que vai ser o seu orientador, no caso de pós-graduação. E como eu já conhecia também um professor aqui nessa universidade, foi por isso que eu acabei escolhendo vir para cá. Mas você não precisa conhecer ninguém, você vai entrar em contato com os professores e eu entrei em contato com outras universidades também, e todos eles são super atenciosos, então não precisa ficar nervoso quanto a isso, de entrar em contato com o professor, com universidades, quando você não conhece. Eles conseguem instruir a gente direitinho, então não precisa se preocupar quanto a isso daí. Um pouco sobre a vida na universidade. Eu acho que quando eu vim para cá, eu não tive nenhum choque cultural assim muito específico, porque eu já tinha estudado no Japão antes. Pelo MEXT também, 2018 até 2019, um ano mais ou menos, eu estudei na Universidade de Kagoshima. Então, eu já estava um pouco acostumada com a rotina de estudos no Japão. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que foi muito diferente para mim, é que aqui em Kanazawa, né, que fica na província de Ishikawa, em Hokuriku, é um dos lugares que mais tem precipitação de neve no Japão. Então, essa foto aqui foi tirada na universidade, que está tudo coberto de neve, fica desse jeito, lá na universidade. E para uma pessoa que é de Manaus, foi um pouco difícil o inverno, agora eu já estou acostumada, mas o primeiro inverno que eu passei aqui com tanta neve desse jeito foi um pouco. Era uma aventura ir para a faculdade, porque a faculdade fica em cima de uma montanha, como eu falei, e fica tudo coberto de neve, é uma verdadeira aventura. E nessa foto aqui de cima, foi um dia bem divertido que eu e outras duas estudantes brasileiras estávamos ensinando a fazer comida brasileira para umas estudantes japonesas.
E a Universidade de Kanazawa, assim como a maioria das universidades no Japão, são bem internacionais. Tem muitos estudantes estrangeiros de vários países, tem brasileiros também. Aqui não tem muitos brasileiros, mas tem alguns. Temos um grupo de brasileiros que alguns estão na graduação, alguns na pós-graduação e alguns são estudantes de língua e cultura que vão passar um ano aqui no Japão e vão voltar para o Brasil. E por causa disso, a gente tem contato com muitas culturas diferentes, então não é só a imersão na cultura japonesa, a gente tem muito esse contato com pessoas de vários países. Eu tenho uma foto aqui do dormitório, aqui do lado direito, que quando eu cheguei, eu morei no dormitório da universidade, eu compartilhei esse dormitório com algumas outras estudantes de várias nacionalidades, Alemanha, Tailândia, Japão, várias nacionalidades morando juntos. É uma experiência bem diferente, bem enriquecedora, porque você tem esse contato com culturas diferentes, não só com cultura japonesa. Atualmente eu não estou mais no dormitório, mas foi uma experiência bem enriquecedora para mim, essa época que eu morei no dormitório da faculdade. E mais aqui em cima eu tenho umas fotos de algumas coisas que eu fiz. Cada cidade no Japão vai ser bem característica por causa, vai ter a característica forte ligada para alguma coisa. Assim como no Brasil, né? Cada região vai ser diferente, cada região tem alguma coisa muito específica. Por exemplo, aqui Kanazawa é muito ligada às artes e é bem conhecida também por importar folhas de ouro, aquelas folhas que dá para fazer peças em laca. Kanazawa importa para outras cidades aqui no Japão. E por causa disso, e tem muitos lugares na faculdade mesmo, eu fiz essas peças aqui em aulas de arte. Essa daqui é o kinpaku, que eles chamam, que é fazer peças de laca com folhas de ouro. E aqui esse quadrinho foi que eu pintei, também usando uma técnica. Então, cada cidade vai ter alguma coisa diferente para você aprender. Por isso que é interessante conhecer vários lugares no Japão e conhecer essa cultura local de onde você está, da faculdade que você está, da cidade que você está morando. Isso tudo, além dos estudos, é uma coisa que é bastante enriquecedora, porque não é só os estudos, tem toda essa parte cultural. No meu caso, além das experiências em seminário que eu estou participando com o orientador, das aulas, da pesquisa que eu estou desenvolvendo, também tem toda essa questão de experiências culturais junto. Por último, aqui eu tenho algumas fotos relacionadas à vida no Japão, a vida aqui em Kanazawa. O castelo recentemente estava assim bem florido. No inverno estava bastante nevado aqui, no jardim, tem um jardim bem famoso aqui. Essa foto aqui foi tirada lá na faculdade, no outono, que está aí à esquerda. E tem o sorvete com folhas de ouro, que é característico aqui de Kanazawa também. E é isso, um pouco sobre a minha experiência morando aqui no Japão e obrigada por ouvirem. Se tiverem perguntas, vocês podem perguntar depois. Obrigado. Obrigado aí, Bruna. A gente fica até com saudade, né? Quem já morou no Japão fica com vontade de voltar de novo, né? Obrigado aí por compartilhar um pouco. Aí tá bem cedinho da manhã, né? E a gente fica, quem já foi para o Japão, fica com bastante saudade. Muito obrigado por compartilhar. Agora, a gente vai convidar a Lídia Correia, que é bolsista de graduação 2023, foi ano passado, então ela vai ficar de abril de 2023, né, até março de 2028, curso de Ciência Química e Tecnologia da Universidade de Kyoto, antiga capital do Japão.
tá? Ela vai falar 10 minutinhos e depois a gente tem o Paulo, que eu também vou apresentar. Lídia San, você está por aí? Oi, oi, tô por aqui. Tá dando pra me ver? Agora é com você, Lídia San. É... Oi, boa noite, gente. Eu me chamo Lídia Correia. É, Eu estou na Universidade de Kyoto, fazendo curso de Química, Ciência e Tecnologia. E vou falar um pouquinho sobre minhas experiências aqui, no geral. Para começar, vim ano passado. Assim, eu tentei o Next pela primeira vez em 2020. Não passei na entrevista. Depois tentei em 2021, não passei no. Passei na entrevista, não passei na fase final. E por fim tentei em 2022, passei, vim para cá em 2023 e agora ingressei na universidade. Como já foi falado, é basicamente você vem, faz um primeiro ano de preparatório e depois você faz os 4 anos de graduação, que aqui no Japão a graduação é 4 anos. E como é que foi esse preparatório? Eu, como sou de graduação exatas, eu fui para Osaka e lá a gente tem aula de japonês e de exatas. Na parte de exatas, é basicamente inspirado no ensino médio japonês, porque como tem gente de vários países, eles têm que estar dando aquele nivelamento. Então, a gente tem as matérias do ensino médio japonês. Então, no meu caso, que era para parte de química e engenharia, eu tive física, matemática e química. E aí, no caso de quem é de biológicas, no lugar de física, você tem biologia. Aí, japonês é de acordo com o nível que você chega, que, como vocês viram, ter japonês não é um pré-requisito. Então, tem dos níveis 8 ao 1, sendo o 8 mais baixo e o 1 mais alto. Então, se você vier com zero japonês, você vai para o nível 8, vai aprender desde lá do básico, hiragana, katakana, a konnichiwa, essas coisas, até o nível 1, que é quando você vem um nível mais avançado. Eu vim para cá com o N1, então eu fiquei no nível 3 do preparatório. E aí, esse preparatório é basicamente que seu desempenho dentro do preparatório, ele determina qual universidade você pode aplicar. É, então, você chega em abril, tem uma prova em setembro e uma prova em dezembro. E são esses dois resultados que vão determinar qual universidade você pode entrar. Geralmente são só 5 pessoas por curso. Para a gente do MEC de graduação, a gente só pode entrar nas faculdades nacionais. Então, vão ter ali várias universidades. Eu não lembro ao certo o número, mas são bastantes. Tem vaga para todo mundo. Mas como são só 5 pessoas por universidade, se você quer uma universidade muito concorrida, acaba que o seu desempenho tem que ser muito alto. Então, pode ser um ano um pouco estressante, principalmente para quem quer faculdades mais competitivas, mas também é um ano muito divertido, porque você entra em contato com pessoas de vários países diferentes, você faz amizade do mundo inteiro, basicamente, porque tá todo mundo vivendo ali no dormitório. O dormitório é bem pertinho da universidade, então, tipo, você vê essas pessoas todo dia nas salas, tem várias oportunidades de conversar com gente de culturas diferentes, então é um ano muito legal. Você consegue passear por Osaka também. É, Só que o ritmo de estudos é realmente muito puxado, principalmente para quem chega com um japonês mais básico. Basicamente, ao final do ano preparatório, todo mundo tem que estar pelo menos N2. Você não tem que fazer a prova, mas você vai receber o conteúdo pelo menos até o N2. Então, mesmo você chegando com zero japonês, você vai aprender até mais ou menos N2. Então, para quem chega com um japonês mais básico, é bem puxado. Então,
Eu acho que isso mostra, assim, a importância de estudar o máximo de japonês antes de vir. Acho que isso facilita bastante para quem está se preparando agora. Até porque os estudos da parte de exatas, as aulas vão ser quase todas em japonês. E quando você entrar na universidade também, 90% das aulas são em japonês. Então, estudem japonês o máximo que vocês conseguirem enquanto estiverem aí. Mesmo chegando aqui com um N1, eu senti, caraca, N1 é só o começo. Percebi que ainda tinha muito, 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 muito que aprender. É, outra coisa também é não desanimar. Se vocês passarem na segunda, terceira, quarta tentativa. Eu passei na terceira tentativa, como eu já falei, e eu senti que isso foi uma vantagem, na verdade, porque no meu ano no preparatório, a gente acabou tendo um pouco de física da universidade. A gente teve que aprender física da universidade e isso caiu nas provas. Então, como eu já tinha visto isso no Brasil antes de vir, foi uma vantagem. E também a questão da maturidade, que a maior parte das pessoas, principalmente de países asiáticos, elas vêm saindo direto do ensino médio. Então, ali os seus 18, 19 anos. Então, como eu já estava com 20, teve ali uma diferençazinha. Não me estressei tanto quanto as pessoas ao redor. Então, eu acho que do ano preparatório é isso. Depois que você faz essas provas, o MEC te determina qual universidade você pode aplicar. Você faz a sua lista lá e eles tentam te encaixar da melhor forma possível numa universidade que você queira. Acho que a maior parte das pessoas fica mais ou menos até a quinta opção da lista, não costuma passar muito disso. É, e aí você tem essa universidade escolhida para você e você faz o processo dessa universidade. A maior parte das universidades só faz entrevista. Pro caso da Universidade de Kyoto, você tem provas e entrevista. E tem algumas universidades também que não tem entrevista, é só análise de documentos. Então, isso tudo vamos explicar direitinho no ano preparatório, tem uma lista com o processo de cada universidade, mas no geral, fazer mais uma entrevista é geralmente a norma. Então, eu fiz essa prova da Universidade de Kyoto, fiz entrevista, passei e em abril desse ano agora, eu entrei. Estou completando agora o primeiro mês de vida universitária no Japão. Basicamente, nos próximos 4 anos, você é um universitário japonês normal. Você entra na faculdade como um gakubusei, igual todos os japoneses. Você vê as aulas em japonês. A diferença é que em muitas universidades, como língua estrangeira, você pode pegar japonês, no lugar de outras línguas, que geralmente em universidade japonesa, você necessariamente pega uma língua estrangeira. Então, você vai ter inglês e mais uma língua estrangeira. Então, para o nosso caso, às vezes, dependendo da universidade, pode pegar japonês. Tô pegando japonês como língua estrangeira. É, a vida na Universidade do Japão, até então, as impressões, a qualidade do ensino é muito, muito boa. Os professores são pesquisadores, tem umas áreas de pesquisa muito interessantes aqui na Universidade de Kyoto. Tem vários clubes que você pode entrar para interagir com os outros estudantes. Tem clube de tudo que você possa imaginar, de cerimônia do chá, kimono, todo tipo de esporte. Eu vou entrar agora, provavelmente, no de patinação no gelo. E fora os clubes, se você tiver permissão, você tira a permissão para trabalhar meio período, você pode também trabalhar meio período. A partir de quando você entra na universidade, no ano preparatório, geralmente não pode. Mas quando você entra na universidade, você pode tirar permissão e fazer trabalho de meio período, até 28 horas semanais. Então, agora, comecei recentemente também como recepção de hotel, que aí pode falar inglês, espanhol, japonês, recebendo os hóspedes, porque Kyoto é uma cidade muito turística. Então, tem bastante desse negócio de trabalho de meio período de turismo. E acho que basicamente isso. É, outras impressões gerais,
Quando eu falo que eu venho do Brasil, os japoneses geralmente têm uma reação meio engraçada. Eles falam kakoi, que traduz pra, tipo, legal, maneiro. Então, ser brasileiro aqui é visto como algo muito, assim, maneiro, descolado, que foi uma experiência engraçada. Eu acho que, no geral, é isso. São essas as minhas experiências. Definitivamente tentem, mesmo não tendo japonês, não é um requisito, mas estudem ao máximo que conseguirem ainda no Brasil, que facilita muito a vida aqui. Não desistir na primeira tentativa, nem na segunda, continuem tentando, que às vezes acaba sendo uma vantagem. É, e se vocês tiverem interesse na Universidade de Kyoto, também é uma universidade maravilhosa, então definitivamente venham. Então é isso, obrigada. Kakoi desu ne, Lidia-san. Muito bom, Lidia-san. Eu pedi aí para Takako-san falar com o pessoal lá do México para abrir umas vagas para os velhinhos que já foram, né? Takako-san, para a gente voltar para lá, porque quando a gente escuta de novo esses testemunhos, a gente fica com vontade de voltar, né, Takako-san? Sim, Cons- Conseguir realmente, com lá, certeza. conseguir lá aquelas bolsas de pós-doutorado para a gente, fazer o México fazer uma bolsa desse para a gente voltar para lá. Tudo bem. Bem, pessoal, continuando aí, quase para encerrar, vamos convidar o nosso amigo Paulo Galvão, que é o mais novinho, né? Ele é bolsista de graduação em Catar. O bichinho acabou de chegar. Paulo, você está por aí? É com você, amigo. 10 minutinhos aí para você falar. Opa, tudo bem, gente? Meu nome é Paulo Vinícius. Eu passei na bolsa de graduação esse ano, 2023, 2024. Cheguei aqui no Brasil, no Japão, no dia 3 de abril, então estou aqui há 25 dias só. Pouquíssimo tempo, realmente. Só que tô... essa foi minha quinta tentativa, quarta ou quinta tentativa no México, então estou com 21 anos aqui. Como a Lídia disse, vale a pena vocês tentarem o máximo de vezes possível. Valeu muito a pena eu tentar todos esses anos, com toda certeza. E eu tô aqui em Osaka, no Japão, na cidade, eu acredito, de Minô, no campus de Minô da Universidade de Osaka. E comparado com o ano passado, a gente tem coisa, assim, a gente está com uma qualidade de vida um pouco melhor, porque acabaram de inaugurar, acho que dia 26, 28 de março, uma estação aqui do lado, então a gente não tem um, um tempo de deslocamento para uma estação um pouco mais longe. Então, assim, a vida aqui tá perfeita. Mas, assim, eu não tenho muita experiência aqui no Japão, vou falar o que que eu fiz até agora, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que a Lídia e a Bruna já não vão lembrar disso. Mas a gente chegou aqui no Japão, para quem é de Manaus, são 38 horas de voo. Assim, de Manaus até aqui no Japão, acho que são 28 horas em um avião. Primeira coisa que a gente faz, passa pela imigração, faz um Zairyu Card, que é o RG, mais ou menos, de estrangeiros. Depois a gente se registra na Universidade de Osaka como estudante, um monte de papelada para preencher, diversos tipos de registro no dormitório também. A gente tem que anotar as coisas que estão quebradas no dormitório, pedir as coisas para alugar. Eles dão um monte de papel, tô cheio de papel aqui no chão, joguei tudo aqui no chão para ninguém ficar vendo essas coisas. Tinha coisa até na minha coisinha aqui em cima. Então, assim, é uma maluquice de papel. O Japão realmente é bem burocrático. Abertura de conta bancária para recebimento de bolsa, a gente teve que ir lá. Pagamento do aluguel, pagamento de taxa aeroportuária, é muita coisa. Esse primeiro mês é, de fato, bem preenchido. Se vocês quiserem vir aqui para o Japão, se vocês conseguirem chegar aqui no Japão, boa sorte. Minha câmera deu uma travada aqui, mas tudo bem. E aqui a gente conhece gente de todo canto do mundo. Ontem mesmo estava com uma romena e com um vietnamita aqui no quarto, junto com outros brasileiros, conversando, batendo um papo em japonês. Então, essa bolsa realmente é bem, bem aberta. Vocês vão conhecer gente de todo canto do mundo. Tem gente de todo canto do mundo aqui, um monte de coreano, vários asiáticos, de todos os lugares da Ásia, russo. Então, é muito legal mesmo. Mas o dormitório da gente, de Osaka, Praia Exatas, fica a 2 minutinhos andando da universidade, então é muito show. A gente acorda faltando 10 minutos para a universidade, já está lá tranquilamente. E como a Lídia disse, as aulas são divididas por nível, né, de U8 para U1.
do mais baixo até o mais avançado. Eu entrei com o 3, eu não vim com o N1 como a Lídia, eu vim com um N3, mas eu entrei na parte de U3 mesmo, assim. E assim, a gente tem aula de japonês todo dia. Não é sempre a mesma aula, são vários professores diferentes explicando gramática, listening, que é escutar, falar, essas coisas assim. É bem divididinho. Terça-feira a gente tem aula de cultura japonesa e a aula do nosso ajudante, eu não sei qual que é o nome direito. Aí a gente também tem, acho que da quarta, quinta e sexta, a gente tem matemática, física e química, que são física, física ou biologia, na verdade, para quem for de biologia. É tudo japonês. Não tem essa de, o professor vai falar inglês com você. Não. Até na turma de 8 o professor não consegue falar inglês de fato, porque ele não tem domínio da língua. Então, vocês têm que vir para cá com o máximo de japonês possível. Sério, se vocês não sabem japonês, comece a estudar agora. Saiu da palestra aqui, começa a estudar japonês. Não tem muito essa. Então, claro que nas salas mais iniciantes o professor vai tentar falar em inglês, mas vem com o japonês afiado. Para mim é só isso. Bateu o tempo certinho, consegui ler tudo que tinha no meu papelzinho aqui. Mas é isso, gente. Não se desanimem. Tentem bastante vezes, até bater o limite de idade. Tentei 5 vezes, estou aqui. Vale a pena, tá? Obrigado, Paulo San. Queria registrar aqui a presença do nosso diretor financeiro, Danilo Chui, professor Danilo Chui da UFAM. Tá por aí, Danilo San? Acho que não está, não. Tá bom, eu cutuco ele aqui pelo zap que ele fala a resposta. Então Oi, agora. alô, Oi, vindo? Danilo, tu tá vivo aí? Tô tentando. É que eu não sou muito familiarizado com o Zoom, aí eu. Tá Peraí. bom. Tô Ô, aqui. Danilo, eu vou quebrar um pouquinho do protocolo aí, porque essa sessão é a sessão de pergunta, para tu aí falar 5 minutinhos da tua experiência no Japão, um depoimento. Certo, obrigado, Jonas, pelo espaço. Bom, eu fui para o Japão já faz bastante tempo, né? Bem diferente da realidade desses bolsistas que acabaram de falar, porque eles estão lá ainda, né? Pelo que eu entendi. Estão vivendo ainda a história, né? E é uma história que, para todo mundo que foi, marca bastante. Eu, como costumo dizer, que marca a vida entre antes e depois do Japão, né? Bom, eu fui para o Japão em 2003, né? Perdi a Copa do Mundo de 2002 por um ano, e fiquei até 2006, né? No primeiro ano, para fazer o mestrado, né? Eu tinha acabado de me formar engenheiro mecânico na Politécnica da USP, e aí fui fazer o mestrado em Tóquio, né? No Instituto de Tecnologia de Tóquio, que recentemente até acabou de mudar de nome, agora virou Instituto de Ciência Tóquio, alguma coisa assim, e juntou com a Ekashika Daigaku, né? Bom, também para estudar a parte de engenharia mecânica de controle, né? Que é uma parte da engenharia que liga com robótica, automação, esse tipo de coisa. E aí, em 2003, né, acho que foi no começo de abril, final de março, começo de abril, que é quando começa o ano fiscal, né? Acho que é por isso que o rapaz que falou agora acabou de chegar, né? Deve estar fazendo um mês lá, por isso que ele está toda essa atribulação, né? Porque o ano comercial do Japão começa em abril, né? Então tudo começa em abril e tudo termina no final de março, inclusive o início das bolsas, né? E o fim das bolsas, né? Termina no final de março. Então eu cheguei no começo de abril de 2002. Primeiro, para pós-graduação, a gente chega como bolsista de pesquisa, ou 2003. A gente chega como bolsista de pesquisa, né, sem garantia nenhuma de fazer o que se vai entrar ou não no mestrado, uma bolsa que é a princípio de 2 anos, mas a ideia é conseguir se ambientar bem para no ano seguinte, né, começar a pós-graduação propriamente dita,
entrando num programa de mestrado ou num programa de doutorado, né? Então, no primeiro ano, a ideia é começar a pesquisa, né? Mas também tem esse período do japonês, né? Do intensivo de japonês, são 6 meses de intensivo de japonês. E aí tem vários níveis também, como já, os outros já falaram. E depois do japonês, 6 meses, é possível você continuar fazendo aulas de japonês, mas aí a ideia é você já começar a fazer pesquisa, né? Tem algumas pessoas que começam a fazer, em vez de ficar full time estudando japonês, já começam a fazer pesquisa, mas em teoria a gente fica liberado aí para começar a fazer pesquisa e se quiser pode ter mais aulas de japonês disponíveis, pelo menos no Instituto de Tecnologia de Tóquio eu tinha essa oportunidade de continuar estudando japonês. E aí, um ano depois da gente chegar, a gente faz uma prova, né, para entrar no programa de pós-graduação. Eu entrei no mestrado lá são 2 anos, né? E aí eu fiquei até 2006, entrando no mestrado em 2004, saí em 2006. Meu professor, o meu orientador, na época, perguntou se eu não queria ficar para o doutorado, né? Mas realmente a gente faz escolhas na vida e eu decidi voltar para o Brasil nesse período. Bom, mas o que foi de mais legal na minha estada no Japão foi justamente essa mudança de vida, né? Eu sempre, como eu fiz a minha universidade na cidade em que eu nasci, né? Então eu sempre morei na casa dos meus pais, tal, nesse período. E aí a saída para ir para o Japão foi o momento em que eu fui morar sozinho, né? Tem que começar a se preocupar com comida, roupa, limpar roupa, limpar a casa, esse tipo de coisa que, assim, quando a gente está na casa dos pais, não é tão intenso quanto se morar sozinho, obviamente, né? Então, para mim, foi uma mudança muito grande por causa disso também. Fui morar num dormitório em Tóquio. Era um dormitório novo na época, hoje já não é mais tão novo, mas eu acho que ainda abriga estudantes, que é em Odaiba, né? Que é um bairro chique lá em Tóquio, né? É um bairro que foi construído a partir do aterramento da costa, né? Eles aterram um pedaço da costa com várias ilhas, né? E aí criam bairros novos, né? Então era um lugar bem assim diferente do normal do Japão, em que as ruas são estreitas. Lá as ruas eram bem espaçosas, né? E era tudo planejado, e tal. Então era um lugar bem bonito. Em algum lugar uma vez eu fiz uma apresentação dessas sobre a bolsa para o consulado, né? Só que eu não tô achando. Lá tinha algumas fotos, mas eu não tô achando o arquivo. Porque desde quando eu entrei aqui na reunião, eu tentei procurar, mas acabei não achando. Que mais? Aí depois fiz o mestrado, tem todas as disciplinas, né, que a gente tem que fazer. Meu japonês, assim, nunca foi top das galáxias, foi sempre, assim, um intermediário. Eu estudei até um intermediário. Cheguei a fazer o Noryoku Shiken, o nível 3. Mas assim, para fazer um nível 2 eu nunca cheguei a ter, acho que esse nível de japonês para fazer um nível 2. Então, assim, você não precisa ter um super domínio da língua japonesa para conseguir fazer, fazer a bolsa, né? Pelo menos nessa parte, fazendo a pós-graduação. Acho que para a graduação e para o ensino técnico deve ser muito mais demandante a questão da língua japonesa, né? Fazer as coisas em inglês, assim, as coisas mais oficiais, digamos assim, disciplinas. As disciplinas tinham disciplinas que eram em inglês, tinham disciplinas que eram em japonês, mas mesmo as disciplinas que eram em japonês
pedia para o professor para as coisas que tinha que entregar, trabalho e tal, entregar em inglês. Eu nunca tive problema, nunca tive. O professor falou: não, não, você tem que entregar em japonês. Eles aceitavam em inglês sem problema. E aí a gente faz as disciplinas e faz todos os requisitos lá, apresenta em congresso e tal. Assim, geralmente a gente tem no laboratório que a gente está, né, que quando a gente está num ambiente de pesquisa, a gente é colocado num laboratório que a gente tem um orientador, né, um professor orientador. Esse professor orientador, na verdade, eu brinco, né, que ele é o dono da nossa vida, né? Porque ele pode fazer a gente, assim, ter que ir embora, ou ele pode fazer com que a gente tenha uma boa experiência no Japão. Então, assim, vocês vão ter esse contato com o orientador, e o meu conselho, um dos maiores conselhos que eu dou é se dê bem com o seu orientador, né, para não ter esse tipo de problema. Bom, eu acho que eu passei desses 5 minutos, Jonas, se você quiser retomar a palavra. Obrigado, Danilo-san. Domo arigato. De fato, né? Obrigado. Dois pontos importantes que o Danilo fala aí na parte da pós-graduação, né? Temos alguns colegas que querem ir para a pós-graduação, isso que as aulas elas são em japonês, algumas aulas podem ser em inglês, mas nossos trabalhos, relatórios podem ser entregues em inglês. Eu também passei 6 anos lá no Japão, tanto no mestrado quanto no doutorado. Todo o meu trabalho que eu entreguei foi em inglês, nunca ninguém fez confusão em relação a isso, certo? Com certeza, a graduação, para quem vai fazer a graduação, acho que é outro tipo de demanda, certo? Mas na pós-graduação é um pouco mais leve, flexível em relação a isso, certo? Agora a gente vai para a sessão de perguntas aí na nossa programação, certo? O Fagner nosso amigo Fagner do consulado aí, ele deve ter identificado alguma pergunta que a gente não conseguiu responder no chat. Se tiver alguma pergunta, faz aí, Fagner, que a gente tenta responder. Se não, quem tiver pergunta, joga aí no chat, então levanta a mão que a gente abre esse espaço para tentar responder essas perguntas. As que não responder, a gente vai colocar lá no site da AME Japão, ou você manda lá também para... Tá? Ok. Olá, galera. Boa noite, novamente. Tem uma pergunta aqui da Valéria, que é: tem algum programa para pessoas de dupla nacionalidade? Tem uma amiga que é nascida no Japão, mas veio para cá com 4 anos. Será que tem pós-graduação ou curso menor para ela? No caso Nesse aqui que caso... eu vi, Hum. a opção que tem para ela, que ela pode fazer na pós-graduação, abrir mão dessa nacionalidade e cidadania japonesa e tentar somente com a nacionalidade brasileira. Takako-san também pode complementar aí. Agora, se tem outro Para Ok. para a dupla nacionalidade, a bolsa seria pela JICA. Ela pode pesquisar o site da JICA ou ela pode ir por conta própria. Se tiver alguma dúvida mais, ela pode entrar em contato conosco pelo e-mail. Tá certo. Qual é a outra pergunta aí, Fagner-san? A próxima pergunta é da Vitória Otsuka. Otsuka, eu acho. Olá, Vitória, boa noite. Oi, eu tenho. Como foi a entrevista? Você teve que apresentar a tese em inglês e em japonês? Ela direcionou a entrevista. Acho que ela perguntou para alguns de quem deu depoimento Então, já. para quem já está lá, né? E como é que foi a tese, a Como defesa? foi No a meu caso, foi entrevista? em inglês, né? Tanto o mestrado quanto o doutorado eu apresentei em inglês. Mas, por exemplo, num congresso que eu fui apresentar sobre um determinado tema, o meu professor me desafiou se eu não podia apresentar em japonês. E como eu gosto de idioma, eu passei umas 2 semanas, mano, comendo o japonês, que eu tive que traduzir um artigo para ir na conferência, 2 semanas sem dormir,
memorizando cada parte para apresentar em japonês. Então, eu escrevi em japonês e defendi. Mas na maioria dos casos é em inglês. A Lisa pode falar também e o Danilo pode falar rapidinho, responder essa pergunta sobre como é que é a defesa da tese. No meu caso, tudo foi em inglês, principalmente doutorado. As minhas publicações foram todas em inglês, em jornais, né, revistas internacionais, até porque os requisitos, no caso de doutorado, um dos requisitos para você conseguir formar é você ter um certo número de publicação em revistas internacionais e congressos, etc. Do mestrado também, como o Danilo falou, como o Danilo Sensei e Jonas Sensei falaram, eu também não tive problema nenhum de apresentar em inglês. Acho que é isso. Danilo-san, Só para complementar, assim, eu acho que deve depender de universidade para universidade, né? Mas o Instituto de Tecnologia de Tóquio, a quantidade de formandos ou mestrandos que apresentam é muito, né? Muito grande. Então, é como se fosse uma linha de produção ali de apresentação, então é muito rápido também, assim, não é muito diferente do Brasil, em que realmente a gente chama de defesa, né, que é uma defesa de um monte de pergunta e além de se apresentar, a apresentação demora e a defesa é uma sabatina, né? Lá no Japão é muito rápido porque são muitos alunos, então, assim, acho que a minha apresentação deve ter sido de 10 a 15 minutos de mestrado, em inglês também. E poucas perguntas e pronto, acabou, e aí já vai para o próximo, né? E só complementando também, eu e o Danilo, nós na verdade somos da mesma universidade lá no Japão. Então, isso daí é um fato, tá, Danilo? E comigo também foi a mesma coisa, só que o que acontece? Tanto para mestrado quanto para doutorado, eles têm, por exemplo, o Chuka Rappio, que é a apresentação de meio do semestre. Então, você vai passar ali, você vai apresentar, por exemplo, no caso do mestrado, você vai fazer o Chuka Rappio, que é ali no meio do semestre, e você vai ser sabatinado, os professores que vão estar na tua banca, que quando você for apresentar, eles vão fazer um monte de perguntas que você vai ter que endereçar todo, vai ter que responder tudo direitinho, até a tua defesa oficial, entendeu? Então, assim, eles fatiam para que você faça essa melhoria, pá, 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 pá. O doutorado não é diferente, eles fatiam. Aí eu acho que eu tive 3 apresentações de doutorado. Tem a primeira, aí a segunda, que é a grande, tem a terceira, que é fechada. Ou seja, então é tudo fatiado, você tem que defender. Aí eles vão questionar, eles vão perguntar, papá, mas aí eles fazem essa divisão, que é para justamente, afinal, todo mundo manter dentro daquele período lá. Só adicionando. Aí é o O que eu Chuka Rappio é como se fosse a qualificação aqui no Brasil, né? Só que, realmente, sinceramente, eu nem lembro como é que foi a minha, né? Eu acho que deve ter sido tranquilo para eu não lembrar. Eu acho que deve ter sido. tá certo. A minha Pessoal, não vamos foi lá. tão tranquila, foi bem. Wagner-san, tem outra pergunta aí, só pela ordem de perguntas que foram colocadas no chat, só para a gente ir pela ordem. Vamos lá, tem aí mais Sim, algumas aí? estou seguindo aqui. A pergunta da Sofia como funciona a ida e volta? Pois no site do MEX informa que a locomoção para a faculdade e da sua localidade até o aeroporto não é por conta deles. Bom, eu estava pesquisando aqui e aqui no nosso site do Consulado Geral diz que não estão inclusas as taxas aeroportuárias, taxa de embarques e transportes dentro do Japão, certo? Mas quanto às passagens aéreas de ida e volta, no término depois que acaba a bolsa, do aeroporto internacional mais próximo da sua residência até o aeroporto internacional do Japão. Esse caso é pago. Desde quando você sai até quando você volta, retorna. Agora, quando se trata das taxas
dentro do Japão, então você tem que pagar. Fagner, É, só quero adicionar a essa pode. informação rapidinho, que é quando você é estudante no Japão, a tua universidade ela vai expedir uma espécie de uma certificação, uma comprovação de que você é, e você vai conseguir comprar o ticket de movimentação via trem, né, via metrô e trem, com desconto de estudante, tá? Então, assim, transporte de dormitório, de onde você mora até onde você estuda, isso daí vai dar uma baixada bastante grande, tá bom? Então, isso daí é só para deixar o povo mais tranquilo aí em relação a como se locomover, tá? Ok, só um pouquinho também para complementar, né? Porque no tempo que eu fui, que foi em 97, foi ainda o finalzinho das vacas gordas, né, da economia japonesa. Foi um período bom porque a gente recebeu a passagem, mas a gente recebeu um livro que é Vida no Japão, em inglês, que dava as diretrizes de como proceder quando chegasse no Japão. Inclusive que a gente tinha que levar uma certa quantidade de dinheiro, porque ia levar um pouquinho de tempo para a gente receber a bolsa, que a gente ia receber um valor inicial no aeroporto, né? Isso foi assim comigo em 97. E em 97, quando a gente chegou no aeroporto de Haneda, lá de Narita, lá de Tóquio, né? A gente já tinha uma moça esperando a gente, levou a gente numa salinha, e aí foi despachando de dois em dois para cada universidade. E ainda cheguei a pegar ainda um táxi, na verdade, eu e um boliviano. A mocinha levou a gente até um táxi, deu o mapa para o taxista, dizendo onde é que era para ele deixar a gente, né? Mas hoje já não é assim, hoje já está diferente, né? Então essa taxa já tem que pagar. Possivelmente o professor ou alguém lá da universidade vai dar um jeito de te pegar lá na estação. Então é bom você ter um dinheiro extra, né? Eu diria tipo uns US$ 1.000, para você ter esse custo inicial. Mas as coisas são bem mais facilitadas depois. Qual é a próxima aí, Fábio San? Ah, ah, somente. É, uma pergunta do Rhodes Lay. Boa noite. Eu fiquei em dúvida sobre o histórico escolar em inglês. A gente precisa traduzir? É, e pelo que eu verifiquei aqui, para os que concluíram o ensino médio, é necessário o histórico escolar do ensino médio, acompanhado com a devida tradução em inglês ou em japonês. Um dos dois. Ok? Beleza. Muitas das coisas que a gente não falou, nem está na apresentação, está lá no site. Aí tem que ler lá no site direitinho que está explicado. Qual é a próxima, Fagner San? Ah, aqui a Sofia perguntou quanto de dinheiro precisamos para ir ao Japão. Quanto mais ou menos? Será que é necessário levar uma reserva? Eu acho que diria que uns Ele disse US$ 1.000 tá bom, só para ter essa reservazinha aí, equivalente a E mil para o primeiro dólares. mês, né? Porque a gente recebe a É. bolsa depois, né? Recebe a bolsa só no outro mês. Então, o primeiro mês é como se você tem que depender do dinheiro que você leva. Mais alguma aí? Vai dizendo aí, Fagner. Estamos quase para terminar. Pergunta da Camila. Gostaria de saber sobre a nota de corte da prova de idiomas. No caso, tem que saber qual a bolsa, né? A bolsa, se é a de pesquisa ou então a de graduação. No Se for de caso, graduação, como é que é? A Caco-san pode explicar melhor para a gente. Com licença, nós não temos nota de corte, porque depende dos candidatos por ano. Quem alcança a melhor nota tem vantagem. É isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito Takako-san, bom. eu tenho algo a adicionar, por exemplo, para quem vai estudar um curso na pós-graduação que envolva a literatura japonesa, no caso, que envolva a bibliografia que tem a ver com a literatura japonesa ou a história, precisa sair bem na prova de japonês, nessa área, Sim, ok?
só para complementar. Beleza, qual é a próxima? Ah, Boa noite. Entrei atrasado na reunião e gostaria de saber qual o limite de idade para entrar na pós-graduação. Acho que Basicamente, é 34 anos a partir do mês que vai para lá, né? No caso, abril do ano que vem tem que estar com 34 anos, até 34 anos, não é isso? isso, até 34 anos, em 1 de 4 de 2025. Ou aqueles que nasceram depois de 2 de 4 de 1990. Tá tudo lá no site, só para os requisitos, ok? Próxima pergunta. Aqui ele está perguntando a Vitória Otska, qual o nível de inglês que precisa? Se fizer as provas de idiomas e zerar alguma, já é desclassificado? Aí, Tá cacoçando. no caso, seria o nível de inglês avançado ou o nível de japonês avançado, que tem que ter, que é necessário. Pois vamos lá. Então, este prova de japonês até pode zerar para os candidatos de pós-graduação, Hum, mas para inglês é avançado. Não pode zerar. É só Outra pergunta. complementando, na verdade, o que esse inglês avançado significa, né? É um TOEFL, você passar bem no TOEFL, assim, uma nota boa. Assim, de média para boa. Isso. Ok. Não precisa ser um Próxima pergunta. fluente, né? Por exemplo, quando eu fui, eu também passei pelo processo de fazer várias vezes. Acho que eu só perdi para o Pedoro, né? Que era o Pedro. O Pedro tentou um monte de vezes para ir para o Japão. Aí eu fiz a primeira vez, fui reprovado no inglês. Aí eu fiz o intensivão em inglês e no ano seguinte eu passei no guiriguiri, no apertado, né? Mas também a concorrência era pouco. Então eles olham ali uma nota, né, das pessoas que fizeram teu concorrente, aquele que tiver melhor nota no idioma, por exemplo, no inglês, já larga na vantagem. Então é importante você ter, né, aí um bom, pelo menos entender a parte escrita, né? Pegar aquelas provas dos anos anteriores que nós mostramos no site, que tem as provas, fazer aquelas simulações, porque é uma prova um pouco cansativa, a prova de inglês, que muita interpretação de texto, entendeu? E é onde você tem mais chance, por exemplo, para quem não domina muito o japonês, né, de você tentar alcançar uma nota melhor no idioma. Você tem que ter uma nota alta no idioma. Então, se você vai fazer pós-graduação, por exemplo, no inglês é obrigatório. O japonês você tem um básicozinho e lá você vai se aperfeiçoar. Né? O meu inglês não era lá essas coisas, mas eu consegui sobreviver lá direitinho, fiz direito. Não é para desanimar, não. Se não tentar, a primeira não deu, vai na próxima. Até dá, uma hora vai. Mais Eu alguma lembro aí, que, Wagner? Hã? não, só uma Uma, observação, eu lembro que a prova de inglês era muito, assim, do estilo da prova do TOEIC. Se vocês procurarem o teste do TOEIC, assim, a prova que foi oferecida para, pelo menos a que eu fiz na época, o nível das questões, esse tipo de coisa, que talvez seja isso que ela queira entender aí na questão, né? Tem o jeitão da prova do TOEIC. Certo. Wagner San, com você. a pergunta da Juliana Pereira. Sempre vamos precisar ter um projeto de pesquisa já no ato da inscrição, certo? Dito assim, no envio já da documentação, você já tem que incluir o projeto de pesquisa. Ok? Certo. Acho que o Aqui, tempo já está já se exaurindo, já vai estar dando aqui. Falta 2 minutos, que é o momento que a gente vai fazer o encerramento. Mais uma perguntinha, o que a gente não conseguir responder, a gente vai depois, pode encaminhar lá para o consulado. Vai lá, mais uma ok. aí, Wagner. A pergunta da Vitória Otska, mas a entrevista do Next, no processo de inscrição mesmo, você já teve que apresentar a tese em inglês durante a entrevista? Acho que essa pergunta é para quem deu o depoimento. Conseguiu entender? Isso é para graduação ou pós?
entrevista do Next. Agora, não foi especificado. Eu acho que é mestrado, Mas ela disse. a tese. Olha, Não, no caso... Vai, Danilo, responde aí. porque assim, eu não sei exatamente se é muito diferente aqui no consulado aqui de Manaus, né? Porque o meu processo seletivo foi lá em São Paulo. A gente tinha que apresentar o projeto de pesquisa, não era exatamente a tese, né? Era o projeto de pesquisa. E não, e era assim, apresentei assim bem simples assim, não foi como se fosse apresentar uma tese, não. Era assim, o que eu quero fazer, qual é a minha vontade de pesquisar e onde que é e tal. Assim, o que cobravam antes, eu não sei como é que está agora também, se é a carta do orientador, né? O aceite do orientador, né? Que era bom chegar na entrevista já com um aceite, porque aí você já acaba guiando o seu projeto de pesquisa com algo que o orientador de lá, que já aceitou, pesquisa, né? Aí as coisas ficam mais facilitadas. Mas, assim, na minha entrevista eu deixei bem claro que, assim, eu fiz uma proposta, né? Mas eu deixei bem claro que eu estava disposto a estudar o que tivesse... se o orientador quisesse mudar a minha pesquisa, quisesse que eu pesquisasse outra coisa, eu estava aberto a isso, né? Eu achei que isso foi bem visto assim, foi uma atitude bem vista perante os entrevistadores. Beleza, no site lá da apresentação da gente tem um modelo lá de como fazer o projeto, tem lá uma opção lá, mais informação, tem lá o passo a passo, 6 páginas no máximo, o título e tudo mais, certo? Você vai apresentar isso para o consulado e se você passar na fase lá da escrita, tudinho, aí vai para a entrevista, a gente vai... Inclusive, o papel do ex-bolsista que está nessa entrevista é ajudar você até melhorar o projeto de pesquisa. Você vai, claro, dialogar com o professor depois. A gente não sabe se o professor, quando te aceitar lá, vai querer que você continue essa proposta. Ele pode querer mudar, entendeu? Tudo pode acontecer, mas você tem essa diretriz. Aqui, no caso, você apresenta isso para o consulado, né? Dá uma olhadinha lá no site do consulado que está explicando direitinho, tá? Quando for lá, quando você for estudar, se você continuar teu projeto de pesquisa tudinho, tu vai ter 1 ano de mestrado com a disciplina e depois 1 ano para fazer a pesquisa. Aí tu vai ter a tua defesa, que na maioria dos casos é em inglês, a defesa lá no Japão. No meu caso, a entrevista aqui foi em português. Jonas, aqui você faz em português também? Aí depende do cônsul, né? O cônsul pode querer falar em português, depois ele bota em inglês para testar o inglês da pessoa. Eu Entendeu? posso complementar a resposta? No meu caso, em 2022, a minha entrevista no consulado foi em inglês. E não é a tese, né? Como o Danilo falou, é um pré-projeto que você vai entregar junto com a documentação por escrito. E na entrevista eles fizeram perguntas sobre esse pré-projeto. Você vai ter que falar mais ou menos sobre o que você pretende pesquisar. Já aqui no Japão, eu acho que isso vai depender de acordo com a área da pessoa, mas no meu caso, a minha tese vai ser em japonês, agora que eu já estou aqui. Tu também da área de letra, né? Fica mais emocionante, né? Eu Bacana. lembro que a minha entrevista foi um mix, foi em português e foi em inglês aqui no consulado. Minha também foi desse jeito, em português, depois inglês. Então, pessoal, nós já estamos aqui só ultrapassando 3 minutos e eu gostaria de agradecer a todos por ter participado, né? Um abraço especial das pessoas que estão em outras cidades aí assistindo. A gente vai gravar esse vídeo, aí está sendo gravado e vai disponibilizar isso no site da Meu Japão para vocês assistirem quantas vezes quiser, tá? Convidar agora a doutora Lisa Ribeiro, que é nossa presidenta, né? Primeira mulher presidenta, com todo orgulho, né? Da Meu Japão.
certo? Se vocês também quiserem entrar na AME Japão, acesse o site lá para saber como é que faz para ser membro da AME Japão, tudinho, certo? A nossa presidenta Lisa Ribeiro estará aí fazendo o encerramento do evento, ok? Com você, Lisa Santos. Boa noite, de novo. Já não sei se eu quero agradecer, né? Agradecer o Danilo Sensei, a Kaku-san, o Fagner-san, todo mundo que, tanto da AMEO Japão, né, quanto do consulado, e principalmente quero agradecer a todos os que se interessaram e entraram aqui para ouvir o que a gente tinha para dizer, para aprender um pouco mais sobre as bolsas. Desejar a todos boa sorte, assim como não foi a Bruna, foi a outra colega que tentou algumas vezes, e o Paulo também, eu também não passei de primeira, né? Eu fiz a primeira, não passei, eu não passei na entrevista, foi na última etapa. Aí no ano seguinte eu me preparei, melhorei meu projeto, melhorei um pouco meu japonês, etc. E aí eu me tornei uma candidata um pouco mais competitiva. E aí fui escolhida, inclusive escolhida pelo Jonas Sensei. Foi ele que me entrevistou. Ele não me lembra de mim, mas eu lembro dele perfeitamente. E eu quero desejar a todos, dizer que nem sempre a primeira vez vai ser sucesso, mas não desistam, né? Principalmente também quero agradecer os amigos e colegas de bolsa que estão no Japão e que acordaram super cedo para dar esse depoimento. Eu fico muito feliz de saber que está dando tudo certo para vocês, que vocês estão curtindo, curtam mesmo, e que é uma oportunidade muito especial. E relembrar a todos que o processo seletivo para 2025, para a partida para o Japão em 2025, inicia agora em maio. Entrem no site da AMEO Japão, vou até compartilhar aqui mais uma vez no site. Vejam os detalhes, né, vejam os detalhes da submissão. Quem tiver interesse, eu acho que vale muito a pena. E é isso. Agradecer a todos, desejar a todos um ótimo sábado, uma ótima noite de sábado, um bom descanso e muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Pessoal, para encerrar, eu queria, se puderem aparecer aí na imagem, né, de vocês, para tirar uma foto, um print, para a gente gravar aí, se vocês tiverem, puder aparecer, né, com cachorro, com gato, quem tiver aí. Oxe, menino lindo esse Paulo, eita, tá todo perdido. É assim mesmo, Paulo Santos. Depois você te acostuma. Tá todo mundo aí, eu posso tirar uma foto, um print, autorizado? Vou dizer 1, 2, 3, aí vocês vão caprichar, tá, gente? 1, 2, 3 e já. Pronto. Eu acho que... Opa, apareceu mais um. Tá, gente. Obrigado. E aí, até a próxima. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso.